Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking e negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. E Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido, cheio de informações relevantes para que você monte o seu quebra-cabeça do sucesso. E o tema do episódio de hoje é empreender no mercado de gelateria. O mercado de sorvetes e gelateria no Brasil está tendo um crescimento significativo. Principalmente o setor que se destaca é o premium, porque o consumidor está cada vez valorizando mais o sorvete de qualidade. Em 2024, esse setor movimentou mais de 7 bilhões. E a previsão é que até 2033 esse valor ultrapasse os 11 bilhões, segundo o IMARC Group. E antes de eu apresentar para vocês a minha convidada, que a gente vai falar sobre gelateria, eu vou trazer recado dos patrocinadores, um time de peso que eu tenho muito orgulho de estarem comigo no programa. Outro mercado que está crescendo bastante também é a busca por segurança privada. Se você está procurando segurança para sua casa, para sua empresa, apartamento ou até para o condomínio, a dica é a Engefort. E tem lá um sistema que está tomando conta do mercado, que é o Engefort 8000. Um projeto de sistema de alarme sem fio, com conectividade com o app, que une tecnologia de ponta com padrão de atendimento Engefort. Monitoramento 24 horas por dia, instalação imediata e equipe altamente treinada. Então, entre em contato pelo QR Code ou busque por Engefort no Instagram. Junte-se com os mais de 10 mil clientes e proteja-se com quem sabe proteger. Uma boa reunião ou evento de sucesso não acontece em qualquer lugar. Você já conhece a sala de reunião e o auditório da CISC, que estão disponíveis para locação? Lá você encontra infraestrutura, conforto e profissionalismo. Com a CISC, você tem o local ideal para realizar os seus eventos. Os espaços têm tudo o que você precisa para receber o seu time, seus clientes e até para realizar eventos maiores, como palestras e workshops. Tudo isso no coração de São Carlos e com estacionamento próprio. Então, entre em contato pelo QR Code e fale com a CISC. Mais do que uma loja, a Jabu é uma experiência completa. Com quase 40 anos de história, ela une tradição, variedade e acolhimento para transformar cada detalhe da sua obra ou do seu lar. Lá você encontra material elétrico, material hidráulico, iluminação, decoração e bem-estar das melhores marcas e com uma equipe que entende muito do que faz. Para construir ou para reformar, a Jabu é o local ideal, porque lá você encontra tudo num único lugar. Entre em contato pelo QR Code ou acesse www.jabu.com.br. A Jabu tem lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Jabu, tradição e confiança que atravessa gerações. E agora chegou o momento de eu apresentar a minha convidada. Ela é natural de Poços de Caldas. É formada em comunicação social, com especialização em jornalismo pela PUC. E pós-graduada em Gestão de Comunicação Integrada. Ela é casada com Maurício, é mãe da Laura e da Elisa, e por 9 anos apresentou o Jornal da EPTV na nossa região, o Jornal da Hora do Almoço. A nossa convidada de hoje é Juliana Brunório. Oi, Ale, obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, viu? O prazer é todo meu. Para quem não sabe, né, e vocês não sabem disso, a Ju sempre foi, desde
comigo e com a Pri, assim, uma convidada que a gente queria, mas na época a Globo não liberou. É verdade, eu não podia, né, por ser uma transmissão de TV, e TV com TV não dá certo, então, infelizmente eu não pude vir, mas agora deu certo e Viu? tô Como aqui. tudo dá certo, Dá. né? Você era o nosso sonho, agora você tá aqui. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite. Ju, nascida em Poços de Calda? Isso, Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Nasci lá e vivi lá até os meus 17 anos. Só saí de lá para fazer faculdade, né? Meus pais moram lá, minha irmã, minha família toda mora lá em Poços. E como é que foi a sua infância? O que que você lembra de infância? A minha infância foi uma infância bem vivida, viu, Ale? Meu avô tinha sítio. Então, a gente ia todo final de semana pro sítio, né, pra roça. Então, a gente brincava muito. E a gente era em 9 primos. Que delícia. Então, imagina, 9 crianças todo final de semana juntas brincando. Foi assim. E brincava na lama, brincava com terra, andava de bicicleta, caía, ralava o joelho. E foi assim. E foi muito boa. Acho que eu tive uma infância muito boa. Hoje eu fui fazer cabelo e maquiagem, a Fabi, que cuida do meu cabelo, ela falou assim, nossa, quando eu era criança, brincava na roça também, ela é de 2 córregos, e aí ela falou que eu brincava com um pauzinho e um chuchu, e aquilo era o carrinho dela, e ela brincava, né? Eu falei, nossa, as crianças de hoje, se a gente der um pauzinho e um chuchu... O que eu faço com isso, né? Verdade. Então foi uma fase que a gente se divertiu, né? É, exatamente, né? E em algum momento da infância você brincava de apresentar um jornal, apresentar um programa? Já tinha isso? Eu tinha isso na hora que eu ia estudar. Então, ali no finalzinho do ensino fundamental, ensino médio, eu estudava falando. Então, eu estudava história, até física, matemática, eu estudava falando. Então, eu colocava um monte de papel de resumo, eu grudava no meu guarda-roupa e eu ia falando. Então, tinha vez que eu falava como professora, ensinando, e tinha vez que eu falava como se eu estivesse apresentando um jornal. História, por exemplo, eu estudava muito assim. Então, eu colocava na frente, sentava na cadeira, e ali eu explicava a matéria como se eu estivesse apresentando um jornal. Mas até então, eu nem pensava em ser jornalista. Devia ter o quê? 15, 16 anos. Até aí, não queria ser jornalista de TV. Mas você pensava em alguma profissão Eu até pensava ali? em ser jornalista. Sempre? Desde os 11 anos eu já queria ser jornalista. Isso começou muito cedo. Mas nunca TV, assim. Eu gostava de comunicação, de escrever, de ler. Então, o jornalismo sempre foi minha primeira opção desde pequena. Mas não TV. Mas eu já tinha a comunicação dentro de mim. Então, era uma forma que eu tinha de estudar, era desse jeito. Então, no vestibular era 100% jornalismo, nem pensou em outra profissão? Não pensei. Eu cheguei a prestar psicologia como trainee no 2º ano do ensino médio, mas só treinando, porque era o que tinha lá em Poços, mas assim, era uma segunda opção, mas eu nem cheguei a prestar, sempre foi jornalismo. E chegando na faculdade, quando você se identificou com as matérias ali, é isso mesmo que eu queria? Foi, nunca me bateu assim, sabe, será que é isso mesmo? Não, nunca. Eu sempre fui apaixonada, sabe, e quanto mais eu aprendia, mais eu achava aquilo interessante, curioso, vontade de fazer. Então foi assim, eu comecei a fazer estágio muito cedo na faculdade e sempre gostei, nunca bateu uma dúvida assim. Eu cheguei a prestar odonto, né? Passei em Araraquara, estudei 3 dias, vim embora chorando. Comum, né? Aí fui fazer engenharia, tudo a ver, né? Não, mas eu falo que o meu caso, assim, também, de ter tanta certeza, é o que acontece, acho que com a minoria das pessoas, né? Porque 17, 16, 18 anos é muito novo, né? A gente não sabe nem ainda se prefere exatas ou humanas ou biológicas, e aí o mercado, como que é? Mas, então comigo foi assim, mas eu sei que o que aconteceu comigo é o que acontece com a minoria. E na hora de tomar essa decisão de eu quero ser jornalista, era alguém da família que você se inspirava? Da onde saiu isso, você acha? Não sei, saiu de mim. Porque, não tinha ninguém assim, jornalista na família? Ninguém jornalista, ninguém da área de comunicação na minha família, ninguém, assim. Eu fui a primeira, fui desbravar, porque não foi eu mesma que decidi. E na hora de você estava falando que logo você entrou na faculdade, você já conseguiu arrumar um estágio. Isso Sim. foi fácil? É difícil nessa área? Como é que é? Tem bastante oportunidade, viu, Ale? O estágio no jornalismo não é difícil de conseguir, porque as redações aceitam e
precisam de muitos estagiários. E isso tanto o impresso, quanto rádio, TV, hoje o digital, né? Quando eu fui, o primeiro ano eu cheguei a fazer estágio até lá em Poços durante as férias, no jornal impresso, e logo no segundo ano, o meu professor de tele era o diretor da TVB, que era o SBT na época, é professor em Campinas, de telejornalismo. Tá. O meu professor de telejornalismo, o André Camarão, ele era o diretor de jornalismo da TVB, que era afiliada ao SBT em Campinas, hoje já mudou. E ele me chamou para fazer estágio. Então, ele chamava muitos alunos para fazer estágio. E foi uma super oportunidade, porque era uma TV pequena, eles tinham um jornalismo diário, regional, diário, e precisava de gente. E eu fui, eu aceitei, eu fui. Não foi fácil, foi um desafio, porque imagina, eu saí de Poços de Caldas, uma cidade pequena, para Campinas. Só para você ter uma ideia, para eu ir da faculdade para o estágio, eu tinha que pegar 2 ônibus, eu ficava quase 2h30 nesse trajeto para ir, voltava, chegava à noite em casa, mas eu agarrei a oportunidade, fui, e ele acreditou muito em mim, e foi muito legal, porque eu fiquei 1 ano e 9 meses como estagiária lá, e eu fiz de tudo. Então, até jornal eu apresentei lá já. E o estagiário, ele começa como no jornalismo, Hoje é mais diferente, né? Tem mais regrinhas, tem a lei do estágio, então precisa seguir algumas regrinhas, coisa que antes eu... Aquela na sua época, parece que faz muito tempo, exatamente, na minha época, foi muito bom, entendeu? Mas você fazia um pouco de tudo no começo. Eu fazia de tudo, eu fazia produção, tá? Que você fica ligando, arrumando a pauta, arrumando o assunto, checando a informação. Teve um acidente, então eu ficava ali, ligava para a polícia, ligava para o bombeiro, ligava para ir ver o que era para mandar a equipe. Ou, hoje nós vamos fazer uma reportagem sobre o aumento do preço do leite. Então, ia lá, procurava um economista para falar, procurava um produtor de leite, um mercado. Então, eu fazia essa parte de ligar e marcar e imaginar aquela reportagem. Mas aí também fazia reportagem, entradas ao vivo, que é o que eu mais gostava de fazer. Isso que eu ia falar, em algum momento você falou, quero ficar na produção, quero ser produtora, ou você sempre quis ir pra frente? Quando eu entrei na TV, que eu entendi como que funcionava, eu falava, não, eu quero vídeo. Aí eu vi que eu queria vídeo, e queria vídeo ao vivo, que é mais emocionante. E aí eu cheguei... E ela fala, mais emocionante, sorri, né? Tipo, pânico. Eu cheguei a apresentar jornal lá, porque faltava apresentadora, corria, eu ia, então eu fiz lá de tudo um pouco. Hoje, o estágio no jornalismo começa nessa produção, nessa ronda que a gente fala. Então, é ligar para a polícia, SAMU, bombeiro, fazer uma ronda em sites locais, até de notícias locais, ver o que está acontecendo, o que vale notícia, o que não vale, o que vale mandar a equipe. Então, o estágio hoje no jornalismo, ele começa nessa parte. E esse estágio que você fez no jornal impresso lá em Poços de Caldas, e era outra linguagem para o jornal escrito? Como é que foi essa experiência? Totalmente diferente, né? Totalmente a linguagem, a forma de escrever. Eu fiquei 1 mês só lá, mas foi muito legal porque eu tive contato com outros jornalistas, vi como era uma redação de jornal, mas é totalmente diferente. O texto de TV também, até você pegar o jeito dele, é difícil, porque você precisa falar de uma forma coloquial, porque você está falando com pessoas de diferentes níveis de escolaridade, de diferentes classes sociais, mas também não pode ser uma linguagem pobre, precisa ser uma linguagem rica, mas de uma forma que todo mundo entenda. Então, assim, achar esse ponto é difícil. Errei muito, né? Até conseguir chegar num que eu achava que acho que agora estou conseguindo me comunicar legal. E aí, do estágio do SBT, como é que foi? Aí eu queria entrar na IPTV lá em Campinas. Aí fiz um processo seletivo lá. Na época, eles fechavam uma escola para fazer processo seletivo para estagiário. Mas só te interrompendo, era aquele sonho de ir pra Globo que todo mundo tinha? Ou porque você viu que no SBT você não ia ter muita abertura ali para crescer? Não, eu acho que era mais assim, oportunidade de trabalho, de crescimento. Acho que era isso. Mas eu não tinha o sonho, nunca tive o sonho. Quero trabalhar na Globo. Nunca tive isso. Mas eu vi que era uma empresa grande, uma empresa que eu poderia ter um crescimento muito grande. Aí eu prestei esse processo seletivo, fui passando nas etapas, e aí eu lembro que quando eu estava na entrevista final, que era a última etapa,
a minha chefe, na época que me entrevistou, falou assim, nossa, mas você apresenta lá, você faz vídeo lá? Eu falei, faço. Ela falou, aqui você não vai fazer. Estagiário aqui não faz. Eu falei, não tem problema, eu quero vir trabalhar aqui. E aí deu certo. Aí eu passei, e aí eu comecei com esse estágio de produção mesmo, de Honda. Comecei lá, fiquei 1 ano fazendo só isso lá. E aí você falou que a Globo é uma empresa muito maior, com mais oportunidades. No dia a dia, você via a diferença de uma empresa menor para uma empresa maior ali? Eu via assim, né, mais gente para trabalhar, mais pessoas exercendo funções diferentes, então eu fazia às vezes até menos coisa, porque, não, você é estagiária, você está aprendendo, eles me davam a oportunidade de, por exemplo, transitar entre as áreas, então fazer o estágio no Terra da Gente, fazer o estágio na produção, na rede, né, que pega Jornal Nacional, Jornal Hoje, os repórteres no G1. Então, você consegue transitar, mas é mais para você entender como é que funciona, trabalhando, claro, né? Mas, assim, nada com grandes responsabilidades. Então, ali eu vi que era diferente, entendeu? Aí, ali eu falei, quero trabalhar aqui. E nessa fase, você sonhava com... Tipo, eu quero apresentar o Terra da Gente, eu quero apresentar um Globo Repórter, eu quero ter jornal. Não, eu queria apresentar o jornal regional. Queria apresentar. Mas eu também queria muito ser repórter de rua. Também era uma experiência que eu falava, não, eu preciso ter, porque é uma experiência de jornalismo que, assim, traz muita bagagem, tanto de comunicação, quanto de contato com as pessoas, texto. Também era uma outra experiência que eu queria ter. Aí, desse estágio do EPTV, você acabou sendo efetivada lá em Campinas? Não, aí eu terminei o estágio lá, trabalhei 1 mês efetivada num jornal impresso em Americana. Fiquei você um mês não gostava de jornal impresso. Aí eu falei, não é isso Realmente que eu quero. Não é, né? Testei 2 vezes. Exatamente, eu falei, não é isso que eu quero. Eu era muito comunicativa e dentro, lá na redação, era muito silenciosa. E eu olhava e falava, gente, não, isso aqui não é pra mim. Porque eu acho que no jornal tem que estar muito mais concentrado, né? Mais concentrado, E eu falava, não, isso aqui não é pra mim. Tava me dando agonia, aquele silêncio ali. E eu já tinha trabalhado numa redação de TV. Aí eu saí, voltei pra Poços, porque... Eu fui na EPTV, minha chefe falou assim, agora não tenho vaga. Te interessa se surgir uma vaga na EPTV Central, que é São Carlos, na EPTV Sul de Minas ou Ribeirão Preto? Eu falei, me interessa. Ela falou, então, se tiver, eu te aviso. Eu cheguei em Poços com a minha mudança, ela me ligou e falou que tinha uma vaga em Varginha, na EPTV Sul de Minas, e São Carlos. Eu falei, vou tentar as 2. Fiz as 2 entrevistas, e aí eu passei e falei, eu vou para São Carlos, que é uma cidade maior. Como é que é essa entrevista? Que a gente que é desse assim, segmento, assim. Mas é uma entrevista, você tem uma provinha que você faz? Não, essa não. É um teste de vídeo? É só uma conversa? Não, porque assim, a vaga não era para vídeo, era para produção. Entendi. Então, eu não fiz nada de vídeo, eu fiz só entrevista. Ainda não era apresentadora. Não era produção, porque no jornalismo é muito difícil você já se formar e ser apresentadora. Geralmente existe, né, não é uma regra, mas você começa na produção, aí de repente vai pra rua fazer externa, e aí surge uma vaga de edição, apresentação, então tem uma escadinha. Porque querendo ou não, isso tudo vai te trazer experiência pra segurar um ao vivo também, né? Exatamente, você precisa ter bagagem, então, assim, tem essa escadinha, né? Então, eu fiquei na produção. Aí você prestou Varginha e São Carlos, eu te cortei aí. Aí eu preferi vir para São Carlos, porque eu já tinha trabalhado no estado de São Paulo e eu já tinha um pouco de experiência do estado de Minas. Eu falei, não, eu quero trabalhar no estado de São Paulo. Você chegou a vir aqui conhecer a cidade antes? Não. Eu já vim para entrevista e fiquei. Você não estava casada ainda? Não conhecia meu marido. E aí fiquei aqui. Aí isso foi em 2012. 2012, no começo de 2012. E aí eu fiquei. E aí tô aqui até hoje. Aquelas, agora eu vou pular pro marido. Não, vamos continuar aqui na história. Já a gente fala do marido. E aí lá você começou a trabalhar mesmo como produção? Como produção. Aí eu era produtora, né? Então eu comecei, na verdade, como escuta, que você não tem tanta responsabilidade ainda da pauta, mas logo O que é a escuta? A escuta é a rondinha. Liga na polícia, liga no bombeiro, vê o que tá acontecendo. Aí você passa pro produtor. É a fofoqueira do negócio. Descobre o que tá acontecendo. Precisa ter uma lábia para descobrir, porque nem sempre todo mundo quer passar. Antes era aquelas tia que ficava na janela, né? Agora você é dentro da TV. Precisa descobrir. Aí, depois que você descobre, por exemplo, um acidente, aí você passa para o produtor. Aí o produtor vai transformar aquilo numa pauta para mandar o repórter com o máximo de informação para a rua que ele tiver.
Então eu fiquei um tempinho na escuta, já fui para produção, aí fiquei um tempão na produção. Aí fiz bastante tempo de produção. E em que momento que você falou, não, quero ir para repórter de rua e surgiu uma vaga, ou você foi direto para apresentação? Não, aí o que acontece? Acontece muito assim, faltou repórter. Vou mandar a Juliana, que eles já sabiam que eu já tinha feito vídeo, então eu tinha um pouquinho de experiência em relação a um outro produtor, por exemplo. Então faltou um repórter. Aí vai a Juliana. Aí no começo você faz só a sonora, que a gente chama. Aparece só a mão aqui, da pessoa. E aí eu comecei fazendo isso. Aí volta, deixa eu fazer um textinho. Eu fico imaginando essa fase, assim, as pessoas que torcem por você, mãe, pai, é a mão da minha Exatamente, filha. É bem isso quando aparece. Reportagem, Juliana Brunor, já tira foto. E aí eu falava assim, deixa eu fazer um texto, aí fazia um texto. Aí outro dia, deixa eu fazer uma passagem. Passagem é quando o repórter aparece, deixa eu fazer uma passagem. E aí aos pouquinhos eles foram vendo que dava para eu fechar uma matéria, por exemplo. Mas aí, como é que foi? Aí eu comecei a fazer link. O link é aquelas entradas de repórter ao vivo. Então isso eu comecei a fazer bastante. E aí surgiu uma oportunidade de apresentação, mas na IPTV em Varginha, lá no sul de Minas, para apresentar o Bom Dia Cidade. E meu chefe me ligou de Campinas, foi lá, veio aqui em São Carlos, falou assim, tem essa oportunidade, eu quero que você vá, para você ter experiência. E eu fui. O Bom Dia Cidade é aquele de manhãzinha antes do jornal hoje. Hoje ele tem 1 hora, mas quando eu fui apresentar ele tinha 15 minutos só, ele foi crescendo. E eu fui para Varginha, com a cara e com a coragem, mudei. Aí fiquei 1 ano lá apresentando e editando o Bom Dia Cidade. Então eu entrava cedinho, fazia o jornal e ficava na edição. Aí algumas vezes, final de semana, já apresentava a primeira edição. Então aí foi a minha primeira oportunidade oficial de vídeo na IPTV. E foi fácil? Não, foi difícil, foi muito difícil, porque assim, eu nunca tinha trabalhado como apresentadora na IPTV, só tinha feito aqueles biquinhos de apresentação lá no estágio, no 2º ano da faculdade, e aí eu aprendi muito, assim, e o pessoal lá da IPTV do Sul de Minas, uma equipe sensacional, mineiro, né, não é porque eu sou mineira, mas mineiro é um povo acolhedor, né, então assim, tô de mudança, um vem, ajuda, o outro faz aquilo, e eles ensinavam, tinham paciência, sabe, para explicar, para fazer piloto, para ajudar mesmo a gente a trabalhar. Então foi uma experiência muito legal trabalhar lá. Mas existia um treino para isso? Tipo, à tarde você ficava treinando? Não. O treino era no ao vivo mesmo. O treino era no ao vivo mesmo. Assim, tem os pilotos que a gente faz, que são esses testes, assim, né? Mas assim, isso você faz só para ver se dá para você ser apresentadora. Beleza, fez piloto, acabou, aí todo dia acorda cedo e vai. E aí eu fiquei 1 ano lá e eu pedi pra voltar pra São Carlos, porque aí eu já namorava. Entendi a causa do retorno, entendeu? Então. Aí, e assim, tava muito Mas difícil. ele era de São Carlos? De São Carlos. Vocês se conheceram quando você já tava em Varginha? Não, antes de eu ir pra Varginha. Eu já namorava, meu marido. E aí, imagina, minha família em Poços, meu namorado em São Carlos, final de semana tinha plantão, então tava muito puxado. Aí eu falei, não, eu quero voltar pra São Carlos. Aí liguei pra minha gerente aqui, ela, não tem vaga agora. Eu falei, não, a hora que surgir, eu quero. Ela, tá bom. E aí surgiu uma vaga na produção, não era de vídeo. Eu falei, eu quero. E eu voltei, fiquei pouquinho tempo e logo depois já surgiu essa oportunidade. Você chegou a trabalhar com o Juliano Matos? Não, quando eu entrei na IPTV aqui em São Carlos, fazia pouquinho tempo que ele tinha saído, então não cheguei a cruzar com ele. Porque foi uma coincidência, porque ele foi o convidado da semana passada, né? Aí você falou de uma época, eu falei, será que eles trabalharam na mesma época? Não, a gente não trabalhou juntos. Tá. E aí, quando eu voltei pra cá, eu fiquei um pouco na produção e já surgiu a vaga de apresentação do EPTV1, que era o jornal da IPTV primeira edição. E aí eu fui fui editora e apresentadora. E aí, ao vivo? Tudo ao vivo, sempre ao vivo, porque eu já estava acostumada a fazer o Bom Dia Cidade, né? Só que era 15 minutos, aí passa para um jornal de 1 hora. E eram 2 apresentadores, né? Na época era eu e o Fábio Ventura. A gente apresentava em 2 o EPTV. Que agora ele tá no Jornal da Noite, né? No EPTV 2. Não, o Fábio ele não tá Fábio, mais. Não, desculpa, é o Flávio. É o Flávio, O Fábio é o Moreno também. Isso, aí eu apresentei com ele um tempão e depois virou um apresentador só, que aí eu fiquei até agora. E quando a gente fala em ao vivo, tiveram perrengues, imagino. Muitos, nossa. Tipo engasgar, já engasguei, já tive crise de tosse. Bebe uma água, aí às vezes tá com outra apresentação do tempo, por exemplo, pede um socorro, ajuda, segura um pouquinho, depois volta.
E já tive muitos perrengues. Acontece, né? O TP, que é o teleprompter, porque a gente não decora todo Olha, o isso é meu jornal, sonho, né? sabia? Eu pego minhas fichinhas aqui pra fazer os testemunhais, eu tenho uma vontade de ler ali, igual todo mundo Não, fala. na hora que gente, você aqui é foi fazer, eu decorado fui mesmo. até ver se tinha TP. Não tem que decorar mesmo. Então, porque lá a gente tem o teleprompter, então você tá lendo a notícia, né? E às vezes cai, às vezes trava, às vezes dá problema. Vou te contar, o ano passado, quando a gente fez um ano de programa, eu convidei uma pessoa pra me ajudar a entrevistar a Pri, e a Pri convidou uma pessoa pra me entrevistar. E quando a gente foi entrevistar a Pri, ela convidou a Fernanda Câmara. E aí a gente mandou pra Fer o roteiro, tudo que a Fer tinha que fazer. Aí chega a Fer aqui pra gravar, sentou. Ela, gente, cadê o teleprompter? Eu falei, Fer, não tem. Ela, imprime papel então, porque eu não decorei nada. Pra mim, eu tinha certeza que existia um teleprompter. Não, ajuda muito, né? Imagina, você não tem que decorar. Só que às vezes ele não trava também, porque ele vai subindo à medida que você fala. É uma pessoa que tá rodando ali pra você, né? Então, às vezes, essa pessoa se perde. Hoje que a gente tem, por exemplo, a previsão do tempo junto no estúdio, tem muito improviso. Então, às vezes, a gente não tá acompanhando certinho o texto ali. E a pessoa, às vezes, se perde. Aí, se precisa que o TP rode, o TP não roda. Mas existe algum sinal que você faz? Existe. A gente tinha um combinado que era assim, a hora que eu quiser que roda, eu vou falar alguma palavra que tá escrito ali. Então, por exemplo, tinha lá previsão. Eu dou um jeito de improvisar na minha cabeça e falar a previsão, que aí a pessoa que tá rodando sabe que é pra continuar. Então ele tem que estar também com Tem que 100% de muito atenção. atento, 100% de atenção. Mas já teve gente que dormiu. Então, assim, tem perrengues. Aí, improviso, né? E aí a gente tem que saber improvisar. Por isso que, assim, antes de todo o jornal, eu não decorava, mas eu sabia todo o jornal. E, por exemplo, antes de eu chamar uma matéria, eu já sabia qual que era a próxima. Porque se desse problema naquela que eu chamei, eu ia falar, gente, desculpa, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho essa, vamos partir para o próximo assunto. Eu já sabia qual que era o próximo assunto. Então, assim, a gente vai falar do preço do leite, por exemplo. Eu já sabia se era caro, barato, para eu improvisar um jeito de chamar, caso precisasse de um tempinho ali. Sim, então, assim, sempre eu tinha o jornal inteiro na minha cabeça. E o ponto eletrônico que a gente usa, né, que o fechador, que é o editor-chefe do jornal, ele vai me orientando também. E ele vê o TP. Então, ele vê se o TP parou. Então, ele consegue ver se eu vou precisar de uma ajudinha. Então, é tipo um duplo por check exemplo, ali. chama o repórter tal. Eu já sabia qual que era o assunto do repórter tal e eu já ia improvisar. Então, ele também tá sempre de olho e me ajudando, entendeu? Quando ele vê que o TP parou, ele sabe, deixa eu soprar no ouvido dela o que ela vai precisar falar. E uma dúvida, quando chama um link ao vivo e o repórter tem algum problema de tecnologia e tal, o link não entra, aquele buraco do jornal preenche, sempre tem uma matéria pronta para tapar buraco? Tem, a gente sempre tem alguma coisinha ali na manga. Às vezes, vamos supor, se você tem mais links durante o jornal, ou se você tem a previsão do tempo ainda não foi, às vezes uma entrevista, o que a gente faz? Vai pegando aquele tempo e vai dissolvendo ele ali entre outros assuntos. Então, a entrevista que era para ter 8 minutos tem 9, o link do outro repórter que era para ter 3 tem 4, você consegue ir ganhando esse tempo. Mas às vezes, se é no final do jornal, por exemplo, você não tem mais o que pôr, a gente sempre tem as matérias que a gente chama de gaveta, que você coloca ali e essa matéria tá pronta, ela cabe naquele dia, que ela cabe naquele tempo para preencher, então sempre tem. E existe algum cuidado com a saúde, acima de tudo? Eu falo porque aqui eu gravo uma vez por semana. E já aconteceu de chegar na sexta-feira e não ter voz. Já aconteceu de eu ter que fazer uma cirurgia recentemente e não conseguir gravar. E eu falava, gente, se eu tivesse um programa diário ao vivo, o que seria de mim? Assim, eu acho que você tem que ter um cuidado muito maior com a voz, de se cuidar. Tem. Existe essa preocupação? Sim, tem fonoaudióloga, né? Que a gente faz, eu, no caso, fazia o acompanhamento direto a cada 15 dias, faz os exercícios. Então, assim, tem que ter. E a gente tem que ter uma vida, assim, mais regrada, porque tem que saber que a gente trabalha com a nossa voz, com a nossa saúde, eu tenho que estar bem. Mas, claro, tem dia que você tá gripada, apresenta o jornal, entendeu? Não tem como. Mas a gente tem que ter um cuidado maior, sim, com certeza. Como é que era a sua rotina? Antes das crianças, né? Porque depois das crianças a gente também conversa sobre isso. Mas que horas que você ia pra TV? Como é que funcionava? 4h30 eu acordava, 5h30 eu entrava. Apesar de eu apresentar só o jornal, que começa 15 pro meio-dia, eu entrava pra edição do Bom Dia Cidade. Então eu já tinha que estar lá antes do Bom Dia Cidade começar. A minha maquiagem eu fazia, por exemplo, às 7 da manhã. Então, eu chegava às 5h30 e aí a gente cuida do Bom Dia Cidade e depois
aí o foco é o IPTV1, então um jornal por vez, né? E aí, acordando 4h30, você dormia sempre muito cedo. Antes das meninas, sim, né? 8h30, 9h. Conseguia regular. Conseguia regular. E aí, mais fácil, né? Tinha uma noite inteira de sono, não acordava às 4h30, mas aguentava. Então, e aí vem a primeira gravidez. Aí vem a Laura. A Laura, hoje ela tá com 5 anos. E eu continuei com a mesma rotina, né? Durante a gestação. Mas, graças a Deus, eu tive uma gestação muito boa. Você chegou a apresentar o jornal quase os 9 meses. O da Elisa, que é a minha segunda filha, que tá com 2 aninhos, eu apresentei até 2 dias antes dela nascer. E a Laura, como a Laura nasceu no começo da pandemia, então eu tive que tirar férias, eu ia voltar das férias, esperar uns 10 dias e ela ia nascer, mas aí eu não pude voltar. Então, a Laura eu apresentei até o 8º mês, assim, depois eu não pude mais por causa da pandemia, mas a Elisa foi até o final. E aí, volta na segunda gravidez, já no retorno da maternidade, com já um nenê pequeno, aí outra nenê Imagina, pitico. uma Como de é que é 2 isso, anos. saindo de casa às 4h30 da manhã? Não foi fácil. Eu vou falar que foi um período da minha vida bem difícil, assim, eu acordava, imagina, acordava às 4h30 da manhã e eu amamentei as 2 até 1 ano. Então, eu acordava de madrugada, ia dormir às 11, porque o bebê, imagina, né? Eu falo, a Laura, gente, ela nunca dormiu cedo. E eu sempre dormi cedo. A minha casa, todo mundo dormia cedo, mas era Por dela, causa né? da sua rotina, né? Exatamente. Então, assim, porque o bebê acompanha a rotina da casa. Comigo não funcionou. Porque a Laura ia dormir 11h, 11h30. E aí, eu e meu marido ali revezando. E aí, eu acordava para amamentar pelo menos uma vez, ainda nesse tempo, e 4h30 tava de pé para trabalhar. Como é que você dava conta? Tinha momentos que você perdia a memória? Tinha momentos de cansaço absoluto? Não, tinha. Já teve momentos de muito cansaço. Eu acho assim, no trabalho, eu não sei, mas parece que virava uma chave e nunca me atrapalhou isso. O meu cansaço batia à tarde, que acho que era a hora que baixava um pouquinho a adrenalina, Que né? horas que você saía da TV normalmente? 2h, 2h30. Aí vinha todo o cansaço da noite não dormida e do aí trabalho. à tarde era a madrugada, acho que à tarde batia mais o cansaço. Então, de manhã, pra mim não foi um sacrifício, é claro, né? Se tem uma noite que você passa em claro que acontece, era muito difícil, mas a maioria acho que foi bem. O problema era mais à tarde, assim, e à noite, eu dormi, que eu queria dormir cedo e não conseguia. Mas foi assim durante as duas gestações, né? E as 2 pequenininhas, então foi bem puxado. E aí, as duas, se uma ficava doente, a outra, o marido que cuidava, você não tinha rede de apoio aqui, né, família? Não, eu não tenho rede de apoio aqui, né? Então, meu marido é parceiro e tá sempre ali ajudando, porque senão não dá conta. Em que momento que você fala, meu Deus, talvez não seja essa profissão agora com as crianças pequenas, para conseguir também ajudar o marido, para estar mais perto delas? Em que momento que você começa a sentir isso? Eu acho, Lê, que foi a hora que eu via que a rotina que eu tinha criado para elas, como bebê, elas já estão maiores agora, e eu queria estar mais presente na rotininha delas. Então, por exemplo, funcionou muito bem. Elas ficavam de manhã com meu marido até ele sair para trabalhar, depois ficavam com a babá e logo eu já chegava. Tanto que esse horário das 5h30 eu gostava. Por quê? Porque eu tinha a tarde inteira com elas, entendeu? Eu tinha muito tempo para ficar com elas. Então, eu conseguia amamentar, conseguia estar na parte da tarde inteira, no banho, na janta, eu conseguia estar. Então, esse horário eu nunca reclamei dele, porque, querendo ou não, facilitava muito eu estar presente era com quase elas. Um trabalho meio período, entre aspas, exatamente, né? Era quase isso. E aí, quando elas começaram a ficar maiorzinhas, que nem natação, balé, vai levar, vai buscar, e aí, sabe quando aquilo começa, eu não estava presente, E o cansaço, acho que começou a bater, assim, sabe? Eu ver que eu tava chegando no final do dia muito esgotada, sem paciência com elas, sabe? A casa não tava do jeito que eu queria. E aí eu falei, eu acho que chegou a hora de mudar. Então não foi nem muito pela profissão. Eu acho que foi mais pela minha rotina como mãe, com a minha casa, com as minhas filhas, que eu falei, eu acho que agora eu preciso mudar um pouco. Mas isso é uma coisa que vai vindo aos poucos na cabeça? Eu falo assim, porque desde criança você sonhava em ser jornalista. E aí na faculdade você sonhava em apresentar um jornal regional. Quer dizer, você estava ali no auge do seu sonho. Sim. E aí de repente não é mais isso, né? Mas, como que é na cabeça porque isso? eu acho que as prioridades vão mudando, sabe? Mas não é uma fase que a hora que vem o cansaço, você fala, vai passar, calma, mas isso aconteceu durante muito Isso. tempo, entendeu? Muito tempo. Quanto tempo que você acha? Desde que a Laura nasceu, com certeza, 5 anos.
que eu falava assim, não, calma, vai passar, é uma fase, vai passar, é uma fase. Então, assim, sabe quando bate e fala assim, meu Deus, essa rotina não tá dando mais? E ao mesmo tempo eu amo o que eu faço, né? É, exatamente, sabe? É a minha profissão, eu estudei para isso, isso é uma conquista minha, né? Uma conquista profissional minha, que já passei tanto perrengue, né? E eu tenho que ficar aqui é meu lugar. E eu amava o que eu fazia, entendeu? Era um negócio que eu chegava lá, eu tava feliz no meu trabalho. Pode perguntar para quem for, eu nunca tava de mau humor trabalhando, porque eu gostava daquilo, entendeu? Mas eu acho que são prioridades, são fases da vida e foi difícil, né? Não é uma decisão que a gente toma da Mas é noite uma pro angústia dia. que você mais dividia com o seu marido a princípio. Na TV ninguém nem imaginava. Não, ninguém nem sabia que eu tava cansada, sabia da minha rotina, tudo, mas não do meu desejo de mudar. Já E- já as crianças fazem 18 anos. Então, você sabe que me falaram isso, né? Ai, mas filho cresce. Ó, o meu já tá com 15, foi assim, ó. Mas aí que eu pensei, eu falei, mas eu quero vê-las crescerem, sabe? Eu quero estar perto, porque depois vai passar isso. Elas chegaram a reclamar de querer Não. você mais presente? Não, elas nunca, assim, acho que Porque não é uma tem dor, viu? muito essa Uma noção. vez, o Luiz Felipe, quando tava no maternal ainda, eles tinham que fazer um trabalhinho. E aí era o que eu mais gosto do que o papai faz, o que eu mais gosto que a mamãe faz, vovó, não sei o quê. Aí na minha hora ele foi lá na frente, mamãe a gente faz pouca coisa porque ela trabalha muito. Ai, eu imagino a dor Nossa, que é. dor. Ali me fez refletir muito É, também. E então. começar a ficar mais em casa com ele. É, a gente pensa, né? A Laura teve um evento na escola que era de manhã que eu não pude ir e os pais podiam ir. E ela não quis ir, porque a mamãe não foi. E aí ela chorou de um lado, eu chorei do outro. Eu falei, A mas gente se filha, sente culpada. mas não dá, mamãe não consegue ir, entendeu? E ela não gostava que eu trabalhava na TV, viu? Ah, é? É, eu falava, e aí, Laura, você gosta que a mamãe trabalhe na TV? Não. Mas porque tinha eu assédio das não, pessoas? mas eu acho que é por isso, porque o trabalho me tirava dela. Uhum. Entendeu? Então, quando eu tava trabalhando, eu não tava com ela. Então, ela não gosta. E pra ela é comum, né? Porque ela nasceu, eu já tava na televisão, então ela nunca teve. Ela ficava mais assim, quando alguém me parava na rua. Aí ela falava assim: como ela te conhece, mamãe? Aí eu explicava, porque ela me assiste no jornal. Ah, ela te vê na televisão. Aí, mas era só isso e passava. Então, assim, nunca teve isso. Mas eu acho que a mudança na minha cabeça foi bem isso, a prioridade, agora meu foco é outro, e tentar estar mais com as crianças. E antes de chegar na mudança em si, como é que era esse assédio das pessoas? Você era muito parada na rua? Como é que é isso? Ai, era assim, viu? As pessoas me reconheciam bastante, demorou um pouco. Quando eu tava grávida, me reconheciam muito, porque acho que por causa da barriga reconhece mais. Eu então... acho que dá muito da voz também, não é? E a voz, porque A sua voz é bem imagina, eu diferente. ando sem maquiagem na rua, né? Sem salto alto, roupa de apresentadora. A hora que eu falo, eu te conheço de algum lugar. Aí eu sempre falo, será que não é da televisão? Eu acho que a voz é o que mais marca mesmo, mais do que a imagem. E eu acho que essa sua forma de falar, porque lá no fundo você é meio mineirinha ainda, Sou, né? Você tenho tem um um sotaquinho diferente, assim, que daí a gente já reconhece a voz. Com certeza. Eu acho muito engraçado quando convidados, celebridades, tipo, você me manda um áudio, eu falo, ai, gente, ela tá falando comigo. Porque a gente reconhece a voz, né? Como aquela pessoa lá da Globo e tudo mais. E aí foi essa angústia de eu preciso mudar minha rotina, passou pela sua cabeça, vou pro jornal impresso, que eu vou ter tal isso, vou pra isso, como é que foi? E chegou a empreender? Chegou a passar pela minha cabeça trabalhar numa assessoria de imprensa, numa assessoria de comunicação, mas assim, passou só. E aí veio a oportunidade do empreender, que a ideia surgiu do meu marido. Meu marido, ele é comerciante, ele tá há 18 anos no comércio de São Carlos. O que ele trabalha? Ele tem uma loja de informática no Vamos centro. fazer a propaganda da loja? Digital e companhia. Ai, eu comprei o computador do meu filho lá, o computador gamer dele, olha lá, sou super cliente já. Olha lá, tá vendo? Então, assim, ele tá há 18 anos nisso. Então, assim, ele tem espírito de empreendedor. Então, a ideia veio dele. E aí, ele falou, você precisa fazer alguma coisa pra você, né? E ele me apoiando e tal. Você nunca pensou em trabalhar na loja com ele? Não, nunca pensei em trabalhar na loja com ele. E a minha irmã tem uma rede de gelaterias. Abriu lá em Poços de Caldas em 2017 e começou. Eles abriram lá uma única loja e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E o meu marido, ele ama essa parte de gastronomia. Adora mexer com isso. E ele queria abrir uma gelateria em São Carlos. E eu falei, por que não, né? Por que não? É da minha irmã, do meu cunhado, é da minha família. Meu marido
super vai me ajudar, Tem porque experiência. tem experiência com empreendedorismo, gosta desse ramo. Eu falei, eu vou encarar essa. Não passou outro segmento antes? Não. Já foi da assessoria de imprensa para a gelateria? Já foi para gelateria, porque aí eu acho que assim, foi uma oportunidade, entendeu? Surgiu essa oportunidade da gelateria tá ali, meu cunhado, abre, que vai dar certo, sabe aquele... E assim, eu acredito muito na ideia, então, acho que E eu aí, falei, como é acho que que é foi agora. esse tempo entre vou abrir a gelateria e pedir demissão da TV? A gente queria Tipo um ano. Não, a gente queria um ponto pra gelateria. Então, a gente pensou em vários pontos Enquanto de São isso, na Carlos. TV, ninguém sabia ainda. Não, ninguém sabia nada. Isso, acho que 1 ano a gente ficou nessa, sabe? Olha um ponto aqui, aí vai, aí não dá certo. Aí olha outro ponto, vai, não dá certo. E meu marido ainda olhando mais que eu, tá? Imagina uma gelateria aqui. Aí eu, ai, não imagino aqui. Imagina aqui, não imagino. Aí, o dia que a gente viu o ponto onde ela vai ser hoje, sabe quando você fala, é aqui? E aí, quando eu vi esse ponto, a gente começou a ir atrás dele, porque ainda estava alugado, a gente começou a ir atrás dele, estava fechado, mas estava alugado. E eu falei, a hora que der certo é porque é pra ser aqui. E aí foi, mas demorou muito, demorou uns 8 meses pra gente conseguir. É você que já tá com água na boca, querendo tomar o gelato da Juliana. Não inaugurou ainda, está em reforma, mas vai ser no posto universitário, onde era a farmácia Rosário, ali no posto. Em frente à Nossa Senhora de Fátima, ali na USP, né, pegando a Miguel Petroni. A gente vai falar mais da gelateria, então não fiquem com água na boca ou segurem até a previsão 25 de outubro, mas a gente vai falar bastante de gelatos ainda. É isso. E aí como foi dar a notícia? Ai, foi difícil. Nossa, meu coração parece que ia sair na boca, assim, o dia que eu fui pedir demissão. Porque, querendo ou não, né, eu tava feliz É a ali sua história, trabalhando. né? É, exatamente. E acho que eu peguei todo mundo de surpresa, viu, Ale? Acho que eu peguei muita gente de surpresa. Ninguém imaginava que eu ia pedir demissão. Mas criei coragem e pedi. E aceitaram de cara? Aceitaram, assim, claro, né? A hora que eles viram que eu já tava com uma ideia na cabeça de empreender, que o negócio já tava formado ali, eu já tinha o ponto, eu já tinha tudo. Não tinha muita conversa ali, mas claro, né? Na conversa com a minha chefe tem certeza, a gente precisa de você aqui, teve muito isso, mas eu já te sabiam que não tinha Eu achei muito legal a sua despedida, que teve tanto no jornal foi quanto legal, no Instagram, né? porque eles não costumam fazer isso, né? Eu achei também que foi Foi muito ideia legal. deles, você que pediu? Foi Como é que deles, foi? foi deles. Na verdade, assim, eu falei assim, agora, como eles estão com rede social agora, então, assim, qual que é a ideia? É aproximar o público da TV, dos jornalistas. Então, eu acho que não fazia sentido não ser dessa forma, porque todo mundo ia perguntar, né? Ia querer saber o que aconteceu. Não, mas a pergunta de todo mundo até agora era por que ela saiu? Agora vocês vão saber. Agora todo mundo já sabe. E aí foi super legal, porque eu escrevi um textinho lá, como eu queria me despedir, eles aprovaram, a gente gravou um vídeo para rede social, e a ideia, né, de passar a Cláudia no estúdio comigo, com essa transição, isso foi deles, achei muito legal. Eu assisti, foi muito legal. E eu gostei, eu adorei. Ficou natural. Ficou, e assim, eu recebi um carinho, Lê, que eu não imaginava. Nossa, eu fiquei Mas doeu na gente que assiste o jornal não, tem da hora gente do que fala, eu almoço. chorei. Eu falei, doeu, em porque, mim doeu. Até hoje tem gente que comenta o vídeo, que me manda mensagem. Nossa, mas foi muito, eu não imaginava que ia ser desse jeito. É que vocês entram na nossa casa todo dia na hora do almoço, e aí já é alguém da família, sabe assim? Aí quando sai, lógico, a outra pessoa que vai vir tão competente quanto, mas até você se acostumar com a pessoa, com a voz, é uma dor, né? Sim, mas foi bem isso assim, o carinho que eu recebi foi muito grande, eu achei muito legal essa forma como foi essa passagem de bastão, né? E foi legal, e até hoje, assim, eu recebo o carinho das pessoas. É o mérito da tua história que vai ficar, né? Ficou bem isso, eu falei, acho que eu fiz um trabalho legal. É assim, sair assim, né? Que delícia. E aí, quando você falou pra mim, vou abrir uma gelateria, eu fui lá pro Google pra entender a diferença de sorvetes e gelatos. Exatamente. Quer explicar? Posso explicar. É diferente, né? Porque gelateria. Porque todo mundo acha que só o gelato é o nome chique para sorvete. Não é diferente, tá? O gelato, ele é mais consistente, ele é mais denso, ele tem menos ar. Para você ter uma ideia, lá na nossa gelateria, o nosso gelato tem 25% de
ar dentro dele. Um sorvete, ele pode ter até 110% por legislação. Ou seja, metade é sorvete, Exatamente. metade Se você ar. deixar um pote de sorvete derreter... Já fiz isso, cai pela metade. Cai pela metade, porque... Mas por legislação, ele pode. Então, assim, ele pode ter até 110%. O nosso, ele tem 25% só de ar. Então, olha a diferença. Ele tem menos açúcar, ele tem menos gordura. A gordura do gelato é a gordura que vem do leite e do creme de leite, só. O sorvete, ele tem a gordura vegetal, além da gordura do leite e do creme de leite. Então, também é outra diferença. E outra, a máquina que bate o gelato, ela é uma máquina muito mais forte do que a máquina que bate um sorvete. Se você Porque colocar... a massa é bem mais densa, Se mais você pesada, colocar né? exatamente a massa do gelato numa máquina de sorvete, não bate. Porque ela é mais densa, ela é mais... Por isso que às vezes a gente toma um pouquinho de gelato e a gente já tá satisfeito, porque ele é mais encorpado do que o sorvete que tem mais ar. Então, assim, é diferente. São produtos Gente, eu vou ter que contar as fofocas. Ontem eu fui no outro salão onde eu faço unha, e aí todo mundo fica, né? Quem você vai entrevistar essa semana? Quem você vai entrevistar essa semana? Eu falei que era a Ju, que era DPTV e tal. Aí eu fui falar, né? Ela vai abrir uma gelateria. Ai, adoro sorvete. Eu falei, não, gente, não é sorvete. Ela vai ofender ela, não é gelato. Ai, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu dei toda essa aula do ar. Aí uma pessoa que tava lá falou assim, então por isso que quando a gente toma gelato, a gente fica satisfeito. E sorvete, não. É isso, porque ele sacia muito mais. Por quê? Porque ele é mais denso, ele não tem ar. E ele não tem nada, o nosso gelato, né? Aí é uma característica nossa, ele não tem nada de conservante, de saborizante, de aromatizante. Ele é tudo natural. Então, por exemplo, o gelato de pistache. Eu acho que é a maior frustração de quem gosta de pistache. Quando a gente vai numa sorveteria, pega aquele sorvete verde que não tem gosto de pistache. Ele é feito com o pistache, entendeu? Então, e assim é com todos os outros sabores. Então, é um produto que é de muita qualidade. Eu acho que por eu acreditar tanto na ideia, foi mais um ponto para eu ter coragem dessa mudança, entendeu? E o gelato vai ser feito aqui? Ele é feito aqui, a gente vai ter a fábrica ali no lugar mesmo, ele é feito no dia. Então, ele é muito fresquinho, não tem como você ficar guardando o gelato por muito tempo no congelador. Não, ele é feito no dia e dali ele já vai para a vitrine. Então, é muito fresco, é um produto de muita qualidade. E inaugura com quantos sabores? A gente tem... eu vou pedir ajuda pro meu marido. Universitários. 24. Bastante para fazer todo dia. É bastante desafio. sabor. Sempre 2 sabores 0 açúcar, no mínimo 2 0 açúcar, 2 0 lactose, também 2 sabores 0 lactose, que é para agradar todo mundo. E vocês já testaram fazer gelato lá em alguma unidade? Já viram tudo? Já fizeram treinamento? Já fizemos lá. A gente ainda não tá 100%, né? Estamos esperando chegar a nossa máquina para... 100% você vai ter daqui 2 anos. Exatamente. Verdade. E outra, ainda vai ter sempre o que aprender, né, Lê? Mas a gente já, na gelateria da minha irmã, né, lá em Poços, que é a primeira que eles abriram, já fizemos lá um dia produzindo, entender tudo como é que é o processo, até pra gente conseguir montar aqui a fábrica do jeito que a gente queria. Então já colocamos a mão na massa. E vocês já conseguiram contratar os funcionários? Estão em fase de contratação? Vou começar agora essa fase de contratação. E quem gostaria de concorrer a uma vaga, envia currículo para... Já manda currículo, manda pro nosso Instagram, que é mais fácil. Qual é o Instagram? @Dubelato São Carlos. Dubelato São Carlos. Isso mesmo, já manda lá. A gente vai ter o auxiliar de produção, o atendente no início, né? Mas vou começar já, vai conversar direto comigo, vou bater um papo pra gente se conhecer, pegar currículo e já montar a nossa equipe. E quando fala em empreender, lógico, tendo o marido do lado que é empreendedor, mas qual você acha que vai ser seu maior desafio? Nossa, Lê, olha, o meu pai, ele é empreendedor também, ele tem uma empresa faz 40 anos lá em Poços de Caldas, aí vem a minha irmã empreendedora, aí eu caso com o empreendedor, então esse universo, pra mim, ele já é muito familiar, eu nunca coloquei a mão na massa como empreendedora, vou colocar agora, mas eu acho assim, pela vivência que eu tenho, do meu pai, da minha irmã, do meu marido, eu acho que essa parte de, acho que funcionário, lidar com as pessoas, sabe, saber falar, motivar, dar um retorno, isso eu nunca fiz. Então, assim, mas eu sei o outro lado, né? Porque eu já fui funcionária. Então, eu sei aonde que eu gostaria que fosse melhor, do jeito que eu gostaria que fosse, da forma como eu gostaria que eu fosse tratada. Então, eu acho que essa minha experiência como funcionária vai me ajudar ou atrapalhar. Ou atrapalhar. Vou levar bronca do meu marido. Não pode ser assim. Mas você vai encontrar esse meio termo. Então, não adianta, é só experiência. Esse meio termo. E eu acho que isso vai me ajudar, sabe? Para saber, eu quero
montar uma equipe legal, eu quero que todo mundo seja feliz dentro da empresa, entendeu? Eu quero ter um clima bom. Porque você imagina, eu vou vender gelato, que é para deixar a pessoa feliz. Então eu preciso de uma equipe feliz trabalhando, né? Levanto com felicidade isso para o cliente. Então, acho que esse vai ser meu maior desafio. E a burocracia, né? Que essa parte eu já tô aprendendo, nota fiscal, e sistema, imposto e contador. Nossa, isso aí, ó, já tô ficando doidinha. Não, mas daí você pede socorro pro marido. Eu peço, ele me socorre, mas eu quero aprender, entendeu? Então, assim, isso daí, aos poucos. Eu já montou um computador pra mim, já tô lá me familiarizando com isso, porque é aprender do zero mesmo, né? Eu vou passar depois umas dicas de livro para você, que para mim mudaram muito a minha visão, assim, porque a gente tem que se dividir mesmo. Então, a gente tem que ser um empreendedor, que é aquela pessoa que tem a visão de crescer, de fazer coisas novas. Só que a gente também tem que ser um empresário, que administra o negócio. E a gente também tem que estar ali na operação de vez em quando, pra gente conseguir ver o que tá acontecendo e ver o que acontece no chão da loja mesmo, né? Então, como que a gente divide o tempo para tudo isso se a gente não dá conta, porque é muita coisa? Então, é fase, né? São fases. E o que eu mais admiro, assim, nos empreendedores é isso que você falou de fazer coisas novas, porque assim, você tá com a cabeça tão cheia, né, tanta coisa para fazer, e você precisa ter novidade, né, você precisa trazer sempre algo de novo, e isso eu admiro muito. Então eu fico observando, sabe, como que as pessoas trabalham. Hoje, que bom que tem Instagram, que a gente vê um pouquinho, né, dessa parte de gestão mesmo, de administração. E dá para copiar ideias boas. Dá para adaptar uma coisa aqui, outra ali. Então, acho que eu admiro muito. Chegou o momento de eu te passar o desafio do programa. Vamos lá. Que é você escolher 3 palavras dessas peças de quebra-cabeça que fizeram mais sentido na tua jornada até aqui, ou algo que vai fazer sentido daqui pra frente. Pode mexer, pode bagunçar, pode pegar 3 peças. Eu vou passar mais recadinho de patrocinador e aí eu volto pra ver as peças que você escolheu. E você, quer saber como transformar conexões em resultados consistentes? Você precisa conhecer o BNI, a maior rede mundial de negócios e networking do mundo, presente em 77 países. No BNI, você vai entender que networking estratégico não acontece por acaso. Lá, você vai ter acesso a uma metodologia poderosa de marketing que une conexões com confiança para gerar oportunidades reais de negócio para você. É a chance que você esperava para expandir a sua empresa. E tem BNI na nossa região. Então, entre em contato pelo QR Code ou acesse www.bnibrasil.com.br. E na hora de escolher um eletrodoméstico, é muito mais que uma compra. É pensar em conforto, praticidade e momentos em família. A loja de fábrica da Latina, aqui em São Carlos, é o lugar certo para isso. É um espaço feito para você conhecer de perto tradição e inovação, que facilita o dia a dia. Lá você encontra lavadoras de roupa, secadora, purificadores de água e ventiladores de teto. A loja funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 5 da tarde e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Você também pode tirar dúvidas através do WhatsApp. Anota o telefone 16 997 50 9840. A loja fica aqui na Getúlio Vargas, número 2700. Vale a pena visitar e ver de perto como é fácil transformar a sua casa com confiança. Latina, seu momento, nosso eletro. E o último recado do dia, da noite, é da Cardinale. Você já imaginou morar num condomínio fechado, com lotes bem planejados e toda a estrutura que a sua família merece? Eu conheci o Residencial Conde do Pinhal aqui em São Carlos e fiquei impressionada. São mais de 15 áreas de lazer, com piscina, academia moderna, espaço gourmet e muito mais. Tudo isso cercado pela natureza, com segurança e tranquilidade. As obras estão avançadas e dá para ver que esse lugar vai ser um dos mais valorizados da cidade. Então é uma oportunidade para você que quer investir pensando no futuro. Entre em contato com a equipe da Cardinale e já garante o seu lote. Cardinale, a casa é sua. Ju, vou pedir para você mostrar a primeira para a câmera e dizer qual. Princípios. Acho que assim, né? Independente da carreira, né,
jornalista, agora empreendedora, essa transição que eu tô passando agora na minha vida, sempre com os meus princípios, seguindo os meus princípios, o que eu acredito, o que eu acho certo, o que eu não quero que aconteça. Eu tenho muito senso de justiça, sabe, Lê? Não gosto que as coisas não aconteçam como não deve acontecer. Então, acho que esse meu princípio de honestidade, de justiça, de fazer o correto, acho que isso vai estar sempre comigo, independente de qual carreira que eu vou seguir. Você já fez aquele teste de eneagrama? Pra Não. ver qual perfil comportamental? Não. Você tem muito do perfil 1, que é o meu. É? Do perfil de justiça, de querer tudo que é certo, de ficar incomodada de ver uma injustiça, de eu algo fico. errado, assim. Eu fico. Super interessante, depois te mando também. Tá bom, manda tudo. Agora que somos colegas empreendedoras. Ó, o segundo, família, que eu acho que é bem o momento que eu tô, nessa mudança que eu quis pra minha vida por causa da minha família. Eu entro agora num negócio que eu acredito que é da minha família, né? Que é minha irmã e meu cunhado que criaram. Eu acho que eu acredito muito na forma como eles trabalham, da honestidade que sabe, é legal. Eu já tô conversando com o fornecedor e eles falarem, não, você tá entrando numa empresa que eles são muito honestos, que eu não tenho nem o que falar. Eu Olha que acho legal. que, então, isso pra mim vale mais do que tudo, E né? é passar um pouco da credibilidade deles pra você, né? Você já uma começa com credibilidade carimbo, que, né? assim, que o meu pai tem muito, Uhum. imagina, 40 anos no comércio, e que nunca teve problema, Seu pai sabe? era de qual O segmento? meu pai, ele trabalha ainda, ele tem uma banca de frutas, verduras e Ah, que legumes legal. no mercado e no Ceasa. Então, assim, acho que a minha família é muito à base disso, e a minha família agora, né? Eu, meu marido, as minhas filhas, ele acreditando em mim, eu acreditando nele, para dar o melhor para as nossas filhas. Acho que a família é o que tá nesse momento fazendo eu ter essa mudança. E a terceira peça? Isso aqui, que eu tô focada nisso aqui, ó. Eu vim aqui porque o programa chama Sucesso. Pra atrair. Eu tô focada no sucesso. Eu acho que, assim, eu acredito muito. É muito trabalho, é uma mudança muito grande na minha vida, mas eu tô atrás do sucesso. Eu sempre tive, né? No sucesso, quando eu era jornalista, sempre trabalhei da melhor forma que eu pude para conquistar um sucesso. Eu acho que sucesso vai muito além de financeiro. Eu acho que isso aqui é você tá Realizada, feliz, talvez. você tá realizada, E você tá bem com aquilo que você construiu, que você tá construindo, a sua rotina, né? Eu gosto de rotina, então, assim, essa rotina me faz bem, eu gosto, eu acredito nisso, eu acho que isso é ter sucesso, e sucesso na minha empresa nova, né? Isso que eu quero. Então, esse aqui, ó, tô focada. Quando a gente fala de rotina, como é que vai ser o horário da gelateria? A gelateria vai abrir do meio-dia às 10 da noite. Tipo, um horário totalmente que você não trabalhava. Totalmente, né? Vou adaptar ainda em casa, como vai ser com as meninas, fazendo a escala dos funcionários, como que a gente vai trabalhar, mas eu acho só de eu ficar mais livre, né? Poder sair para socorrer um, sair para socorrer outro, já ajuda, mas o horário vai ser isso, do meio-dia até as 10 todos os dias, de segunda a segunda. E você já conseguiu se dedicar a alguma coisa? Eu falo de estudo, de empresa, ou não deu tempo de nada ainda, de aprender algo que você tenha mais dificuldade? Tipo que você fala, burocracia financeira, você já conseguiu fazer algum curso? Não, ainda não. Então, eu ainda quero fazer isso, que eu acho que isso vai ajudar muito, né? Mas eu fico lá na loja do meu marido já vendo como que ele trabalha um pouquinho, o segmento é totalmente diferente, né? O dele é informática. Mas quem gerencia um negócio Exatamente, sabe? Esse contato com o contador toda hora manda, tira dúvida, tal, mas com certeza, né? Fazer um curso e aprender mais sobre isso é sempre válido. Hoje, muito das vendas e da publicidade vem das redes sociais. Sim. Por você ser jornalista da Globo, tinha uma certa limitação do uso das redes sociais, né? Como é que é essa mudança, essa adaptação agora? É uma adaptação. Eu acredito muito no poder das redes sociais, Lê. Eu falo assim, que eu, como consumidora, o que mais me pega é rede social, é o que mais me conquista ali com publicidade. Então, eu acredito muito, a gente tá focado bastante nisso também, tô tentando movimentar bastante meu Instagram, coisa que eu não fazia, né? Mas depois que eu saí da TV, tanta mensagem que eu recebi, eu tento estar sempre lá. Qual é o seu arroba, pra quem não te segue ainda? Ju Brunório. Ju Brunório. Isso. Então, assim, tá sempre movimentando, até para as pessoas verem o que eu tô fazendo, todo mundo fica perguntando, e junto com o Instagram da Gelateria, a gente tá sempre trazendo as novidades, mas eu acredito que as redes sociais, hoje, assim, tem que ter, não tem jeito, tem que saber trabalhar, precisa
ter a forma certa de você trabalhar, mas tá sempre ali. E você tenta se equilibrar como, assim, do estresse, da correria, seja no período da TV com as crianças, seja agora empreendendo, que deve dar uma ansiedade, um nervosismo, um medo, onde que você se equilibra? Tem algo que você gosta de fazer? Eu acho assim, eu acho que o final de semana com a minha família, eu acho que esse é o meu hobby, sabe? O final de semana junto com o marido, com as filhas, visitando os meus pais, indo para casa dos meus pais. Eu acho que é isso. Faço academia, que eu acho Isso que também ajuda muito. ajuda muito, né? Conseguir colocar mais na minha rotina depois que eu saí, porque antes era mais difícil. E eu acho que isso vai ajudando a equilibrar um pouquinho. Muito bem, quero te desejar toda a sorte do mundo. Tô aqui se precisar, né? Eu tenho Vou pedir experiência em moda socorro. masculina, mas são 20 anos ali, já passei por muita coisa também. Acho que para mulher é muito mais desafiador que para o homem. Acho que a gente tem um peso muito maior. Não só do preconceito que existe, mas da gente ter que cuidar da casa, das crianças, da cobrança, e a gente se cobra muito, né? Em ser perfeita, em dar tudo certo. Então, eu tô à disposição também. Vou te passar umas dicas de livro que eu adoro ler. Tá Tem uns que bom. realmente fazem a diferença, vale a pena. E agradecer a confiança de você ter vindo aqui, Ai, se abrir, contar obrigada. tanta coisa. Eu adorei, queria muito vir, fico assistindo os episódios lá no celular. Eu falava, eu acho muito legal esse papo, acho muito legal a ideia desse programa que é conhecer os empresários de São Carlos, né? A gente tem tanta empresa legal aqui, eu converso isso com meu marido, eu falo, nossa, tem tanta empresa grande aqui, tanta gente que faz a diferença na cidade, e é uma cidade economicamente muito forte para o estado de São Paulo. Eu, durante esse tempo na TV, eu pude perceber isso, então eu acho muito legal esse espaço e tô feliz de estar aqui. E pedir para vocês seguirem a Ju, a Gelateria e as redes sociais também do Quebra-Cabeça do Sucesso. Porque vocês sabem que a gente se vê então na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.